Sabe aquele ditado, Deus escreve certo por linhas tortas? Então, dessa vez ele escreveu certo por linhas certas. Esse novo documento que o Dicastério para a Doutrina da Fé publicou serviu para mostrar quem são os filhos de Lutero dentro da Igreja Católica. Tem dois grandes grupos dentro da Igreja Católica que são disfarçados de católicos, ou seja, são lobos em pele de cordeiro. O primeiro grupo, todo mundo conhece, são os sedevacantistas. São pessoas que se dizem católicas, não ligadas mais à Santa Sé, ou seja, estão fora do corpo místico de Cristo. Se excomungaram. E tem os aparicionistas. Quem são os aparicionistas? São sedevacantistas que não saíram do armário, porém colocam o seu estômago e o magistério de uma revelação particular acima do Santo Padre e acima do Santo Magistério da própria Igreja. E tem mais, eles colocam a revelação particular acima das Sagradas Escrituras e do próprio Catecismo. Esses dois grupos, hoje, são câncer dentro da Igreja Católica. E graças a Deus que o Dicastério para a Doutrina da Fé hoje está trabalhando para acabar com todos esses grupos, principalmente os aparicionistas. E eu não vejo a hora de acabar com todas essas falsas aparições marianas. E no vídeo de ontem, onde eu mostrei eu esqueço o nome, é Ana Lígia, se não estou enganado, que escreveu um livro sobre Simbres. No vídeo de ontem eu mostrei exatamente isso, uma sedevacantista que não saiu do armário, não se declara sedevacantista, mas coloca aparições marianas e revelações particulares acima do próprio clero, acima do Santo Padre, acima do Santo Magistério. O Centro Dom Bosco não preciso nem mencionar aqui, tenho vários vídeos sobre o Centro Dom Bosco e outras alas também ligadas a grupos tradicionalistas. E eu vou mostrar para vocês aqui que nada mais são do que filhos de Lutero. Usam os mesmos argumentos, se utilizam também de uma autoridade que eles não têm e sempre diminuindo a autoridade do Santo Padre. O Santo Padre, e hoje é Leão XIV, ele tem autoridade sobre toda a igreja aqui na Terra. Ele tem a chave, ele liga, ele desliga, e a única coisa que ele não pode mudar é um dogma de fé. Todas as verdades de fé nenhum papa vai mudar. E ele não tem nem o porquê fazer isso. Agora, em questão de fé, moral, doutrina, seja através de uma carta pastoral, seja através de um concílio, de uma bula, todos os católicos têm que aceitar a autoridade do Santo Padre e não adianta chorar. Não adianta arrumar um pretexto, não adianta ficar buscando argumentos. É porque Deus não gostou, é porque Nossa Senhora apareceu e falou, é porque o outro papa, o anterior, usou tal termo, é porque o santo tal acreditava nisso. Não adianta. Hoje o Papa é Leão XIV e tudo que ele decidir está decidido. Se você não aceitar, você tem todo o direito de buscar uma outra igreja que lhe agrade. Não adianta tentar apontar o dedo para o Santo Padre. Isso vai contra o próprio catecismo, vai contra a Pastor Eternos. É um documento que todo católico tem que ler. Vai contra revelações como de Santa Catarina de Siena, no diálogo que ela teve, onde ela fala da autoridade do Santo Padre, e mesmo que o Santo Padre venha pecar, não perde o poder das chaves,
não perde a autoridade. Todo mundo tem que ter em mente que o Santo Padre é a autoridade da Igreja. E esse documento serviu, né, como eu falei, né, Deus escreve certo por linhas tortas, e nesse documento ele escreveu o certo com linhas certas, retas. Que interessante, né? Eu já falei sobre Maria Corredentora, eu nunca usei esse termo porque eu sempre achei exagerado. E acho sim que não é um termo correto. A redenção de Cristo é única, ele não divide a redenção com ninguém, é a obra dele apenas. O que a gente pode acreditar é na cooperação. Tá? E não só Nossa Senhora cooperou, mas ela realmente, o papel ali de colaboradora, ela está muito acima de qualquer outra pessoa. O termo correto seria Nossa Senhora cooperadora, né? Colaboradora e não corredentora. Essa é a realidade. Graças a Deus que a Igreja reviu isso. Eu não sei se daqui 50 anos um outro Papa pode mudar de ideia e quem sabe até dogmatizar isso, esse título. Eu acho quase impossível, mas enfim, se um Papa depois de Leão XIV quiser dogmatizar Maria Corredentora, eu creio que não vai acontecer isso, mas eu estou debaixo da autoridade do Santo Padre e eu sou obrigado a aceitar. Porém, neste momento, a Igreja orientou os católicos a não usar esse termo. Sobre medianeira de todas as graças, a Igreja não proibiu, a Igreja disse que tem que explicar. Se você tem total sabedoria para explicar o termo, o título, tudo bem, use o quanto quiser. E o Corredentor, a Igreja realmente não aconselha. E está certo, a Igreja sempre está certa. Não interessa quem é o Papa, quem é o prefeito do dicastério. A Igreja sempre tem razão. Mas vem a ala sede vacantista, os grupos tradicionalistas e também, né, essa nova modalidade, que são os aparicionistas, e querem colocar o dedo na cara do Papa. E Lutero fez isso, gente, e usou os mesmos argumentos que vocês estão usando. E não adianta vir com aquela história, mas o Bergoglio colocou uma imagem de Lutero no Vaticano, comemorou lá a revolta protestante. Não é argumento. Não é argumento. Ah, mas os papas anteriores, eles usaram o termo corredentora. Agora não é para usar mais. Acabou. Você não nasceu na época daquele Papa, e se nasceu, você já viveu aquela época e acabou. Agora a época é de Leão XIV. É o que ele decide. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas citações de Lutero contra o Papa e contra o papado. Prestem atenção que são os mesmos argumentos, trocando alguns elementos, claro, são os mesmos argumentos que os tradicionalistas, os sede-vacantistas e os aparicionistas usam. Prestem atenção. E olha, eu tenho certeza, viu, gente? Eu tenho certeza que está caindo a máscara de muitas pessoas. Muitas pessoas. E acho que é um passo importante para acabar com todas essas falsas aparições marianas que temos hoje em dia. Como eu falei, nós vimos hoje o vídeo do Felipe, muito bom por sinal, né, trazendo os documentos da Igreja a respeito do assunto, falando sobre Simbres, e também a escritora que disse que só se Nossa Senhora aparecer para ela, que ela acata a decisão do Santo Padre. Eu nunca vi um católico falar dessa maneira, tá? Então vamos ver aqui, gente, as citações de Lutero.
e os argumentos, aquilo que ele encontrava como pretexto para a rebelião dele. Tá? E todo rebelado é um revolucionário enrustido. Aqui nós estamos vendo que um rebelado com uma mente revolucionária. É um revolucionário, tá? E todo mundo sabe de onde vem essa mentalidade. Lutero é de 1500, né? Século XVI. Não tinha ainda o comunismo, não existia o marxismo cultural, mas a mentalidade já era, né, de alguém que no futuro, se Lutero existisse hoje, ele seguiria o marxismo cultural. É mais ou menos isso, entende? Então já existia essa mentalidade na época. Não existia o marxismo cultural, não existia ainda o comunismo, mas a mentalidade já existia na época, a mentalidade revolucionária, sabe? E prestem atenção aqui, sobre a venda de indulgências, né? E ressaltando aqui que Lutero até poderia estar correto em algumas afirmações. Não vou colocar aqui como, olha, Lutero estava de todo errado. Não, o bispo dele era corrupto mesmo. O bispo dele era corrupto e ele tinha que denunciar o bispo dele. Só que ele a mente revolucionária não permitiu que ele fizesse isso como um verdadeiro católico. Do mesmo jeito que a mente revolucionária não permite que um aparicionista lute contra erros dentro do clero como um verdadeiro católico. A mente revolucionária não permite que um sede vacantista, que já não é mais católico, lute contra erros, tá? De um modo católico. E assim foi Lutero, tá, gente? A crítica de Lutero, né? Lutero condenava a prática de vender indulgências como um meio de perdoar os pecados ou reduzir o tempo no purgatório. Na verdade, ele tinha um grande problema por causa da corrupção do bispo da cidade dele. Então, a história de Lutero foi basicamente em cima disso, tá? Na tese 27, ele diz assim, ó, pregam doutrina humana. Ó, vou até grifar aqui. Olha só. A gente vê isso aqui. Da ala sede vacantista, da ala aparicionista, os ultra-tradicionalistas, olha aqui, usando o mesmo jargão. Pregam doutrina humana, aqueles que dizem que, tão logo a moeda tilinta no cofre, a alma sai do purgatório. E na tese 32 ele diz aqui, aqueles que acreditam que por meio de cartas de indulgência estão certos de sua salvação serão eternamente condenados, juntamente com seus mestres. Então aqui é a mente revolucionária de um sede vacantista, tá, gente? Lutero foi, né, um sede vacantista. O primeiro sede vacantista foi quem? O demônio, né? O diabo. Ele se rebelou contra Deus. Lutero fez a mesma coisa com a igreja. E os sede vacantistas de hoje fazem o mesmo, tá? Então aqui é a mente de um sede vacantista, encontrando argumentos para não obedecer o Santo Padre e nem as autoridades da igreja. Aqui ele encontrou um argumento, está usando aqui como pretexto. Realmente, o bispo era corrupto, tinha problemas, mas essa aqui era a melhor forma, encher a cara a noite toda e sair pregando essas porcarias aqui nas portas das igrejas, lá na cidade dele. Essa era a melhor forma de resolver o problema. Agora aqui, sobre a autoridade do Papa, e aqui entra muito na questão de hoje, do documento, tanto do Fiducia Supplicans, como este novo documento no dicastério. Lutero negava que o Papa tivesse autoridade suprema sobre toda a igreja, sustentando que apenas a Escritura possuía autoridade infalível. E aqui, gente, ele colocava o quê? As Escrituras, a Bíblia. É um elemento, tá? Você pode trocar isso aqui por aparições marianas, revelações particulares. O Papa anterior
Você pode trocar o termo escritura por qualquer coisa e continuar com a mente revolucionária de Lutero, né? Na citação aqui, A Nobreza Cristã da Nação Alemã, de 1520, ele diz assim: quando o Papa age contra as Escrituras, olha, o argumento é igual, tá, gente? Só muda o elemento aqui. Opa, o Papa está agindo contra Deus. Eu escutei isso ontem. Da cidadã, eu esqueço o nome dela, desculpa, gente, que escreveu o livro, né? Ali sobre Nossa Senhora de Simbres. Mas ontem ela falou que o Papa estava agindo contra Deus. Alguns falam que o Papa está agindo contra os papas anteriores, ou cita um concílio ou uma revelação particular, para não obedecer à Santa Sé. E olha o que Lutero usa aqui, gente. O mesmo termo que os sedevacantistas e os tradicionalistas usam. Devemos resistir o Papa. É o mesmo termo, gente, o mesmo termo. São luterinhos, revolucionários, pequenos revolucionários. Eles querem, né, dominar a igreja a qualquer custo, acabar com a autoridade do Papa. Eles querem moldar a igreja segundo o seu estômago. É Lutero, devemos resistir. Aqui, ó. Quando o Papa age contra as Escrituras, Lutero usou aqui o quê? As Escrituras. Poderia estar usando uma revelação particular, uma aparição mariana. É só trocar aqui o elemento. Devemos resistir-lhe, como quem resiste a um inimigo de Cristo, o destruidor das almas. O argumento é o mesmo. Todo sedevacantista é um luterinho, todo ultratradicionalista é um luterinho e todo aparicionista hoje é um luterinho. Todos. O mesmo anticristo, tá? Lógico que eu não vou generalizar, tem pessoas aí ligadas à ala tradicional, não vou citar tradicionalismo, tá? A ala tradicional, que são pessoas realmente excelentes, maravilhosas e que têm um estilo de vida, né? Querem viver aquele estilo de vida com a missa tridentina, tá tudo ok. Agora, ser revolucionário, não. E aqui, gente, é Lutero que usa os mesmos argumentos que os revolucionários de hoje em dia, os sedevacantistas, os aparicionistas e os radicais, né? A ala ultratradicionalista. Ele continua aqui, tá? É intolerável que o Papa, sob o nome de Cristo, eleve-se acima de tudo e de todos. Opa, estamos vendo a mesma coisa aqui, gente. É só quem quiser dar uma lida nos comentários dos meus últimos vídeos, você vai ver aqui. O Papa não está acima de tudo e de todos. Pessoas questionando a autoridade, dizendo até que o cara tem o poder da chave, mas não pode ligar e desligar. Não tem mais esse poder de ligar e desligar. Ou só tem o poder de ligar agora, não pode mais desligar nada, sabe? Como se fosse um Deus sobre a terra. Mais uma citação de Lutero aqui. O Papa e seus seguidores afirmam que somente ele tem o direito de interpretar as Escrituras. Isso é uma mentira deslavada. As Escrituras pertencem a todo o povo cristão. Aqui, beleza, eu tenho certeza que nenhum sedevacantista é contra isso daqui. Eu tenho certeza, tá, gente? Só a igreja tem o poder de interpretar as Escrituras. Mas nós temos o que? As revelações particulares. E o que nós temos hoje em dia? Todos esses aparicionistas e muitos sedevacantistas interpretando revelações particulares ao seu bel prazer, segundo o seu próprio estômago, claro. Nós vemos o vidente de Anguera, ele interpreta a própria revelação que ele diz receber de Maria. Ele não manda para a igreja. E a igreja determina que só ela pode interpretar uma revelação particular.
Então, gente, é a mesma coisa. A mesma coisa aqui, tá, gente? A mesma coisa, só muda o elemento. Pode trocar a escritura por revelação particular, tá? Mais uma citação de Lutero. Não se encontra em toda a escritura uma única palavra que prove que o Papa deva ter autoridade sobre todos os cristãos. Aí você vai falar assim, não, mas o sede vacantista não diz que o Papa não tem autoridade sobre todos os cristãos. Quando você questiona qualquer atitude do Santo Padre, e eu estou falando a atitude dele dentro da igreja, tá? Você está sendo um luterinho. Aí encontra até pretexto em alguns versículos bíblicos sobre erros humanos, né, de Pedro, alguns erros para dizer, ó, não tem toda a autoridade assim. Tem o poder da chave, mas não, né? Não é todo esse poder, não. Então, aqui, gente, são os mesmos argumentos, tá? Mais uma citação de Lutero. As leis papais são laços de Satanás. Ontem eu vi isso aqui, tá, gente? As pessoas chamando Leão XIV de Satanás, com os quais ele mantém cativa a igreja. Então, cara, eu li isso aqui, a pessoa apagou porque eu falei para a pessoa apagar. Mas a pessoa escreveu exatamente isso aqui que Lutero citou. Na citação do cativeiro babilônico da igreja, Lutero vai dizer assim, ó, o Papa não é a cabeça da igreja. O Papa não é a cabeça da Igreja Universal por direito divino, pois Cristo é a única cabeça. Citação de Lutero e que eu escutei ontem. Basicamente foi isso que eu escutei ontem, não só da Lígia, né? É Ana Lígia, esse é o nome dela, tá, gente? Ana Lígia Lira, isso. Mas de outros, principalmente aparicionistas. Olha, eu realmente tenho que seguir o Papa, porém eu não posso seguir o Papa e deixar de seguir Deus. Você é católico, você não entendeu ainda que Deus só vai falar através da igreja para você? Deus não vai ter um encontro pessoal com você, cara. Deus não vai te falar nada. É quem vos ouve a mim. Então você tem que escutar a igreja para escutar Deus. É claro que nós temos, né, santos, santas que tiveram um encontro particular, seja com Maria, com Deus, com Jesus Cristo, mas isso é algo extraordinário. Você não, cara. Você não. Teu encontro com Deus é através da igreja. E ontem nós escutamos o quê? O que nós escutamos ontem? A moça falando exatamente que não é a igreja quem vai defender ela quando ela morrer. Como não? Você precisa dos sacramentos da igreja, uma vida sacramental. Como é que não é a igreja quem vai te salvar? A segunda ela, Maria quem vai salvar ela. Maria, Virgem Maria, quem vai fazer isso? Não é Papa, não é igreja, não é ninguém que vai me salvar. Ela falou isso aí. Eu vou lá, quando eu morrer, eu vou atrás da minha advogada, que é Maria lá em cima. Ela não vai advogar nada para você, filho. Pode ter certeza, Virgem Maria não vai querer nem te receber quando você morrer. Não vai nem querer olhar para tua cara. Sabe o que Virgem Maria vai falar para você? Você tinha a igreja, tinha o Santo Padre e os sacramentos. Você não buscou isso aí por quê? É isso que Maria vai falar. Sobre a sola escritura e sobre, né, as Sagradas Escrituras. Lutero defendia que a Bíblia era a única fonte de fé e doutrina. E olha aqui, gente, como eu falei, troque a Bíblia, as Escrituras, por concílios, revelações particulares, aparições marianas. Só trocar o elemento aqui. Lutero encontrou o quê? Um elemento que são as Escrituras. O aparicionista encontrou outro, que é exatamente a revelação particular dele. Os sedevacantistas é o Concílio de Trento. Então tá aqui, ó. Lutero defendia que a Bíblia é a única fonte de fé e doutrina, não as tradições ou decretos papais. Na disputa com Lepsi, acho que é assim que se pronuncia, eu não consigo pronunciar esses nomes aqui, tá?
Ele diz: não aceito o Papa nem os concílios sozinhos, pois é evidente que muitas vezes erraram. Presta atenção no que Lutero diz aqui. É que Lutero tinha um grande problema com o concílio de Florença, se eu não estou enganado, tá, gente? Assim como os sede-vacantistas têm com o concílio Vaticano II. Tá aqui, ó. Qual o argumento do sede-vacantista hoje, gente? Eu não aceito os papas e nem o concílio Vaticano II. Não, nenhum papa depois do concílio Vaticano II. É exatamente o mesmo argumento de Lutero, cara. Tá aqui, ó. Pois é evidente que muitas vezes erraram. Olha o pretexto. Olha o pretexto aqui, ó. É porque o Papa erra. E o Papa erra. Ele comete erros. Pedro errava. Pedro errava, né? O Papa erra. Mas isso não tira o poder da chave, tá? E se contradisseram. Opa, olha. Eu tô escutando muito isso aqui hoje. Olha. Hoje, nessa semana, eu tô escutando demais isso daqui. Demais mesmo. Olha só. Um Papa contradizendo o outro. Ontem teve um que me perguntou qual o Papa que eu tenho que seguir. Os Papas que usaram o termo corredentora ou Leão XIV agora falando que não é para usar mais? Cara, a resposta é muito simples. Quem é o seu Papa hoje? Quem é o seu Papa? Leão XIV. Então é ele que você tem que seguir, meu. O outro já morreu. Francisco já faleceu, Bento XVI já faleceu, São João Paulo II já faleceu, Pio XII já faleceu. Seu Papa hoje é Leão XIV, é ele que você tem que seguir. Então a pergunta, assim, sabe, é uma pergunta totalmente, cara, eu não vou usar o termo aqui, tá, gente? Não vou usar o termo aqui. Mas é uma pergunta imbecil, sério. Deveria usar um outro termo aqui. E olha aqui, o mesmo argumento, né, de Lutero. Pois é evidente que muitas vezes erraram e se contradizem esse sim. Minha consciência, nós escutamos isso ontem e eu venho escutando isso em outros vídeos também, né, da ala tradicionalista, sede-vacantista, aparicionista. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Aqui você pode trocar a palavra de Deus por uma revelação mariana ou você pode trocar também. Minha consciência está cativa em Deus. Ontem nós escutamos isso. O que adianta eu seguir o papo que ele determinou e não seguir a Deus? Nós escutamos isso aqui ontem, né? Tudo luterinho, tá, gente? Tudo luterinho. Sobre os sacramentos, tá? Esse aqui até não tem muito a ver, mas eu quis trazer aqui a ideia de Lutero sobre os sacramentos, né? Lutero, ele aceitava apenas 2 sacramentos com base bíblica, o batismo e a Eucaristia, e rejeitava os demais, como confirmação, ordem, matrimônio, penitência e unção dos enfermos. Ele dizia que é o que? Invenção humana. No cativeiro babilônico da igreja, ele vai dizer: de todos os sacramentos que a igreja possui, que a igreja tem, né? Eu só encontro 2 que tenham sido instituídos por Cristo, que é o batismo e o pão. Eu só trouxe isso aqui só para colocar aqui, até mesmo os sacramentos ele questiona, né? E a gente vê o vidente de Anguera questionando, por exemplo, a Bíblia Sagrada. Eu trouxe aqui para mostrar, tá? Deixa eu pegar um café aqui. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês que o vidente de Anguera, ele não questiona o sacramento, mas questiona o quê? A Bíblia Sagrada. Ele diz que a Bíblia erra quando diz que Maria Madalena foi quem viu Maria Santíssima pela primeira vez. Jesus ressuscitado pela primeira vez. Eu falei, só troca o elemento, tá, gente? Só troca o elemento aqui. O argumento é o mesmo. E para terminar, vou terminar aqui dando uma paulada nos saletianos. Aqui é uma paulada nos saletianos e aparicionistas de hoje em dia, principalmente o de Anguera, que sustentam que o Papa vai ser o anticristo, que o anticristo está em Roma. Olha de onde vem isso daqui, gente. Olha de onde vem. O Papa como anticristo, na obra contra, né, o execrável bula do anticristo, tá? Lutero diz assim: eu afirmo que o Papa é o verdadeiro anticristo que se exalta e se opõe a Cristo. Aí você fala assim, não, mas até aí tudo bem, né, gente? Até aí era o que esperava, né, de Lutero. Vamos ver mais o que ele escreveu aqui, olha.
Alguém já viu isso daqui em algum opúsculo condenado, algum opúsculo maldito que foi condenado em 1923 e continua condenado até hoje, mas, né, insiste em ficar debaixo dos braços aí de sede-vacantistas, aparicionistas e tradicionalistas? Roma é o trono do anticristo? Cara, eu vou dar 3 opções. 3 opções aqui. Aí vocês colocam embaixo nos comentários qual é a opção, tá? 3 opções. Onde se encontra Roma é o trono do anticristo, tirando Lutero aqui, né? Sobre a execrável bula do anticristo. Ó, prestem atenção. Alternativa A, Opúsculo de La Salette. Alternativa B, Opúsculo de La Salette. Alternativa D. Não, desculpa. Alternativa C, Opúsculo de La Salette. Então, A, B, C. A, Opúsculo de La Salette. B, Opúsculo de La Salette. C, Opúsculo de La Salette. D, todas as anteriores. Aí você coloca aí. Onde se encontra isso daqui? Roma é o trono do anticristo e o Papa, olha aqui, ó. E o Papa é seu representante visível, tá? Onde a gente encontra coisas... Cara, aqui não é nem parecido, né? Aqui é exatamente o que está escrito, né? E aqui é bem parecido, né? Roma é a sede do anticristo. Olha só. Roma perde a fé, a sede do anticristo. O anticristo é filho de uma freira, né? Com um bispo católico. Onde a gente encontra isso daí? Então, coloca aí qual alternativa é a correta. Para terminar aqui no comentário ao Salmo 110, Lutero diz assim: se o Papa não é o anticristo, então que alguém me mostre quem mais pode ser. Tem um vidente de Anguera aí que diz que o anticristo já está em Roma, né? Ele tá falando, ó, eu sempre esperei que o anticristo estivesse lá no trono em Roma. O vidente de Anguera diz isso, tem vídeo dele gravado. São as mesmas palavras e os mesmos argumentos de Lutero, tá, gente? Então, aqui eu trouxe para vocês, né? Se eu tirar o nome Lutero daqui e mudar alguns elementos, eu tiro o nome Lutero e coloco aqui, só troco. Tiro a escritura sagrada e coloco, por exemplo, Revelação Mariana, Concílio de Trento, Catecismo de São Pio X. É só trocar, tá, gente? Vocês vão dizer que essas palavras foram aqui pronunciadas ou, né, esses textos foram escritos por um sede-vacantista, um tradicionalista ou apenas um aparicionista. É só mudar os elementos, tá? Então, minha gente, isso é a prova viva. Isso é a prova viva, tá, de que a igreja realmente está passando por um grande problema, por uma crise. Não é a crise do clero, porque, como eu falei, gente, desde que a igreja nasceu, o clero está em crise. Hoje é a crise dos leigos. Olha, eu vou te falar uma coisa, tá? Os leigos aí, os tradicionalistas, criticam tanto o Concílio Vaticano II, mas se não fosse o Concílio Vaticano II, você não estaria falando hoje o que vocês estão falando aí, né? Porque antigamente o leigo não poderia nem dar a opinião dele em cima de um documento desse, publicado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé. Você que não faz parte desses grupos, por favor, tá? Não se misture com sede-vacantista, com ultra-tradicionalista e nem com aparicionista. Não se misture. Aí vai vir o cabra. E a TL? Gente, a TL não faz parte da igreja. A TL não faz parte da igreja. Ah, mas tem um padre da TL. Esse padre já está excomungado, vai pro inferno. Aí vai pro inferno. Você está defendendo o comunismo, o marxismo. Ele vai pro inferno, cara. Entendeu? Então não tem, eu não posso falar igual São Jerônimo, falar de Tertuliano. Eu vou falar o quê de um traste daquele, né? Não que Tertuliano realmente fosse traste, porque eu gosto muito dos escritos de Tertuliano.
Mas como Tertuliano terminou a vida dele, né? E caindo em heresia, São Jerônimo não admitia aquilo. Você quer que eu fale o quê desse traste, né? Naquela disputa com Elvídio sobre a virgindade perpétua de Maria. Aí Elvídio vai lá e cita Tertuliano e ele fala, não vou nem comentar. Não vou nem comentar sobre esse traste. É isso daí. E é assim que o católico tem que ser. Pessoalzinho, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like aqui no vídeo. Escreve aí qual a alternativa. Mais uma vez, alternativa A, Opúsculo de La Salette. Alternativa B, Opúsculo de La Salette. Alternativa C, Opúsculo de La Salette. D, todas as anteriores. Coloca aí qual que é a alternativa correta. Se você quiser contribuir financeiramente com o canal, crismacabelos@gmail.com, Pix do canal através do clube de membros. Tem 3 opções. R$1,99, R$4,99, R$7,99. Se aparecer a opçãozinha Hypar, por favor, gente, aperta que é de graça, tá? E isso vai ajudar bastante o canal e principalmente o YouTube vai entregar esse vídeo aqui para mais 1.400 pessoas. Paz e bem a todos, até a próxima, amém.